O último painel deste dia abordará o tema Monitoramento de Riscos, Sistema de Registro de Títulos e os papéis de gestores e custodiantes, responsabilidades e corresponsabilidades. Para compor o palco, nós temos o prazer de convidar o senhor Silvio Renato Rangel Silveira, consultor especialista em Previdência Complementar Fechada da ABRAP. Convidamos agora os palestrantes deste painel, o senhor Sérgio Jundi Taniguchi, diretor de Fiscalização e Monitoramento substituto da Previc. Senhor Marcos Moraes, Senior Relationship Manager da BNI Mellon. Solicitamos que os nossos convidados ocupem seus lugares. Lembramos que a participação em período integral nos 2 dias de evento assegura 13 créditos no PEC, Programa de Educação Continuada. E, neste momento, nós temos o prazer de convidar, primeiramente, para fazer considerações gerais sobre o tema, e, a seguir, para moderar o painel, o senhor Silvio Rangel. Bem, boa tarde, Marcos, Sérgio, obrigado aí pela presença de vocês. Na medida que vocês forem fazer as exposições aí de vocês, os currículos estarão expostos, né? Agradeço aí a gentileza de aceitar o convite, né? Eu vou fazer primeiro uma primeira exposição, quando nós sugerimos aí a inclusão desse painel nesse seminário. Nós tínhamos aí uma previsão até de termos, além dos presentes, também a própria B3 aqui também presente, né? Mais um custodiante. Tivemos alguma dificuldade de viabilizar o público, mas é um tema assim que tem sido bastante demandado, especialmente em função aí não só de mudanças da 4661, mas também de um ofício circular aí interessado, inclusive em maio, pela Previc a muitas das entidades, né? Então, a minha introdução aqui, eu vou fazer uma breve exposição, é mais ou menos posicionar aqui, né, o que a ABRAP fez nesse período, aqui como, né, em nome da ABRAP, de consultoria, né, a consultoria que tenho prestado, o que a ABRAP fez nesse período, né, dentro dos debates que têm ocorrido, o que nós nos deparamos entre as expectativas e a realidade encontrada no mercado, tá? E depois vou solicitar aí ao Sérgio e ao Marcos que apresentem algumas questões e algumas considerações também. Já vi que o tempo, inclusive, foi reduzido ali, né? Já começou reduzido aqui, já comecei com 10. Ah, não? Não? Ah, tá bom. Eu vou usar isso aqui. Okay. Então, eu vou falar rapidamente, né, sobre o tema, tá? Algumas reflexões iniciais aqui que eu vou fazer, né? Primeiro, a questão dos aspectos normativos, né? A gente vai tratar de custódia, depósito individualizado dos ativos e a segregação por plano, pré-4661 e pós-4661, algumas considerações bem gerais, né? As necessidades dessas associadas não são comuns em relação a isso, né? Dependendo da estrutura de gestão de investimentos da associada e aquela que ela já adotava, tá? O impacto das normas vai desde zero, ou seja, tem associadas que não tiveram impacto nenhum, nem de custo, nem de mudança nenhuma, tá? Até muito relevante. Então, a forma com que essas normas afetaram associadas, ela é diferente, né? Abordar alguns aspectos aqui do mercado, né? Que o B3 aí basicamente, né, é um monopólio privado, né? E custódia também é um mercado bastante centralizado, né? Nós, em termos de ter uma análise objetiva do impacto para as associadas, nós temos algumas dificuldades e identificamos algumas dificuldades em relação a isso, principalmente pela falta de clareza dos critérios de cobrança de alguns prestadores de serviço, né? Nós encontramos algumas resistências, inclusive, para fornecer informações, até para negociar, tá? Essa foi a realidade que nós nos deparamos, né? E também, ao final, né, foi até o que nos motivou, ao mesmo tempo que a gente visse um grande risco, talvez, algumas entidades preocupadas com o custo, a gente percebeu uma grande oportunidade, né? Pode parecer paradoxal, mas identificamos, né, uma possibilidade, inclusive, das associadas não só não aumentarem custo, mas, inclusive, reduzirem custos
com revisão das suas estruturas de gestão, tá? Algumas que têm fundo exclusivo, passando para a carteira administrada, né? Você tem uma oportunidade de otimizar muito, de uma forma bastante significativa, o seu custo em relação à situação atual. Primeiro, em relação à questão pré-4661, tá? Que foi o que demandou, inclusive, uma preocupação muito grande das entidades, que receberam aquele ofício da Previc, muitas solicitaram um prazo, inclusive, de 180 dias para a Previc em relação a isso, né? Aí vai, sim, uma avaliação pessoal sobre o assunto, né? A custódia já era obrigatória na 3792, né? O artigo 14 já obrigava a contratação da custódia, né? E já exigia o depósito em conta individualizada, no artigo 28. Tá? Então, a exigência da conta individualizada não é nenhuma inovação. Tá? Até porque um ofício circular da Previc, lá de 2014, já tratava isso. Tá? E a Lei 10.303 de 2001, lá, artigo 2º, inciso 5º, ela define claramente que as cotas são valores imobiliários. Ou seja, se você tinha lá o artigo 28, que diz títulos e valores imobiliários devem ser depositados em conta individualizada, da FPC, cota é um valor mobiliário, então, na verdade, me parece que não existia dúvida. Mas, apesar disso, né, existiam algumas entidades, principalmente aquelas que tinham fundos exclusivos e não tinham custódia centralizada, algumas entidades que entendiam a desnecessidade de custodiar as cotas, tá? Por mais que isso assim, estivesse muito claro dentro das exigências normativas, né? Então, a gente compartilha, só minha opinião pessoal aqui, que dentro do entendimento desta obrigatoriedade dessa entidade, ela já era obrigatória, não há nenhuma inovação em relação a isso, né? Não houve nenhuma inovação, inclusive em relação até essa detecção e esses ofícios, eventualmente, que foram, eu não conheço os casos individuais, né? Mas essa exigência ela já era prevista nas normas, né? Não tem nenhuma inovação em relação a isso, né? Em maio, justamente, a Previc enviou esses ofícios, mas logo na sequência desses ofícios, né, no dia 25, veio a 4661. Tá? E a 4661, ela, no artigo 13, lá, mudou um pouco o enfoque. Vocês vão ver que, no artigo 14, eu falava que era obrigatória a contratação de custódia. Tá? E aqui fala que a FPC deve contratar custódia. Tá? Uma nuance, mas, na verdade, se alguma dúvida existia, que é a entidade que tem que contratar o custodiante e não o fundo, né, tá, o próprio artigo 13 já também elimina essa eventual dúvida, que a própria entidade tem que contratar a custódia, né. E o artigo 16, tá, aí se introduziu alguns aspectos adicionais em relação a 3792, né, fala que os ativos financeiros devem ser registrados em sistema de registro, tá, de custódia e liquidação, e que o depósito deve permitir a individualização e identificação de cada plano administrado pela entidade. Aqui tem uma inovação no sentido da exigência da individualização. Tá? Quando a gente se deparou com a 4661, aquilo que era uma preocupação do ofício circular, que tinha um enfoque que até, não existia dúvida em relação a isso, era né, você efetivamente teria que cumprir aquela determinação que até já existia anteriormente. Mas agora, né, a 46 introduz uma inovação, e essa sim, com um impacto mais relevante dentro da estrutura de gestão e da forma de atendimento, porque essa norma, né, ela pode induzir induz, na verdade, a segregação real de ativos dentro dos planos, né, antecipando muitos dos debates que surgiram até no CNPJ por plano. Né. O entendimento aqui é que vai na mesma direção, ou seja, as questões estão convergindo basicamente no mesmo sentido. Tá? Então, essa norma exige essa individualização por plano, com algumas consequências operacionais para as nossas entidades. Né? Dentro da sequência do debate, no dia 19 de junho, a ABRAP promoveu um debate, inclusive o Fábio esteve naquele debate, lá naquela oportunidade. Né? Havia uma expectativa de emissão de algumas instruções, algum detalhamento adicional, perguntas e respostas, inclusive, uma série de questões, né? E uma recomendação aí de um pouso suave, ou seja, um processo aqui da nova norma, não só nesse aspecto, mas em vários aspectos que a norma introduziu, né, que as entidades refletissem muito bem, né, como introduzir, como internalizar todo esse ambiente normativo dentro da sua estrutura e as modificações que seriam necessárias. Né. Não é só esse aspecto, tem uma série de outros aspectos aqui, mas eu estou concentrando somente nessa questão do registro e individualização, no caso, né, da segregação por plano. No dia seguinte, no dia 20, foi feito um workshop com a B3, né, onde, nesta oportunidade, foi levantado a hipótese da ABRAP
tá? Coordenar um movimento associativo de contratar uma custódia, ou seja, negociar um contrato coletivo, né, onde a BRAP poderia negociar diretamente com os custodiantes, a escala geraria uma melhoria de custos, etc., principalmente para as pequenas, que eventualmente teriam essa demanda de uma forma mais forte, né, para que, com um contrato único, né, você tivesse condição de ter ganho de escala e negociar preços melhores com os custodiantes, né. Surgiu essa hipótese, né. Naquela oportunidade ainda eu estava trabalhando, não tinha me desligado ainda da patinadora, né. Eu comecei a prestar o serviço para a BRAP de consultoria em agosto, na verdade, que foi quando eu me desliguei da patinadora, né. E aí, em agosto e setembro, a gente fez um levantamento da necessidade de algumas associadas, das dificuldades que elas estavam tendo em relação a implementar as exigências, não só daquele ofício circular, mas especialmente da 4661. Né? Fizemos esse levantamento, tá? E a partir desse levantamento, nós nos reunimos... Tá? Antes disso, desculpe, houve também a própria Previc, durante o congresso, inclusive, né, no dia 10 de setembro, ela divulgou as perguntas e respostas sobre investimentos, tá? E, basicamente, não deixou nenhuma margem para dúvida em relação a esses aspectos aqui que a gente está mencionando, né? Acho que está bem claro aqui, nos itens ali, que todos os ativos financeiros devem ter registro, tá? E as cotas ali de fundos de investimento, né, de forma bastante explícita também, não está deixando que as cotas também têm que ser custodiadas, né, e registradas, depositadas no caso na CETIP, na B3. Né. Com base nessas perguntas e respostas e nesse processo de levantamento das necessidades, nós fizemos reuniões com a B3, tá, e também com alguns custodiantes para identificar e mapear e tentar viabilizar, verificar a possibilidade de atendimento a essa demanda, a negociação de um contrato coletivo, alguma coisa assim, tá? E otimização de custos, redução de custos. Então, nós fomos numa posição, né, tentando representar o sistema para uma negociação com o B3 e com alguns desses custodiantes. Né? E daí, justamente, sugerimos, a partir desses debates, aqui a inserção desse tema neste seminário. Né? Qual que foi a percepção? Tá? Eu vou passar de forma rápida a percepção que nós tivemos dessa realidade do mercado. Né? A percepção é que, primeiro, né, a exigência de que o registro dos ativos e a identificação por plano implica na segregação real. Tá? Esses reflexos da segregação são maiores do que o simples registro das cotas na CETIP. Então, essa demanda ela tem mais reflexos operacionais nas entidades do que aquele ofício circular inicialmente. Porque aquele tese era voltado ao passado, uma exigência que já estava vigente. Né? Agora não, agora nós estamos tratando... Tá? Logicamente que as duas coisas, o atendimento das duas acabam se misturando. Tá? Mas essa segunda ela tem reflexos operacionais e de custos mais relevantes do que aquela exigência que já era vigente e que a Previc oficiou algumas entidades. Né? E, mesmo, num caso aqui, mesmo uma entidade com um único plano, tá? Ela já teria que daí ter uma conta no CETIP para a entidade e duas subcontas, uma por plano e outra para PGA, porque a segregação implicaria em duas subcontas. Tá? Os custos envolvidos aqui, até para a gente trazer um pouquinho de dados objetivos, né? Nós fomos lá na CETIP e a CETIP informou que, para as entidades que não possuíam conta no CETIP, em tese todas deveriam possuir já, mas para aquelas que não possuíam, né? A abertura da conta custa R$ 2.105, uma única vez, tá? E da subconta custa R$ 410 somente na abertura. Tá? E, no caso, a manutenção mensal da conta custa R$ 1.650 por mês, a manutenção da conta. Tá? E a subconta, a CETIP isentou. Não era assim em 2017, mas em 2018 eles não cobram mais manutenção das subcontas. Ou seja, o fato de abrir subcontas, PGA e plano, não teria um acréscimo no custo mensal de manutenção do CETIP. Tá? Basicamente, essa questão. Nós tentamos discutir com a CETIP, eu já vou depois colocar um pouquinho mais de detalhes sobre esse assunto. A questão até de isenção desses custos, tá? Os argumentos que nós usamos, mas já vou detalhar para vocês esse aspecto. No caso das conversas com o custodiante, nós tivemos assim receptividades muito negativas, médio e altamente positivas. Então, as recepções não foram uniformes no debate. Né?
Um dos aspectos ficou claro que cada custodiante tem um modelo de cobrança diferente, tá? E que eles alegam, né, que isso depende da estrutura de abertura em níveis de cada entidade, do patrimônio, do risco do cliente, foi muito enfatizado isso, que os custodiantes consideram o risco do cliente, tá? Da reciprocidade que tem, se eles têm também de recursos com asset ou não têm, tá? E o impacto da segregação, tá, envolve análise não só da estrutura da entidade, mas também do modelo de cobrança de cada custodiante, tá? E vários deles se recusaram a nos fornecer informações para comparar e para discutir o assunto. Então, essa questão, ou seja, a gente não conseguiu, na verdade, nem começar o debate, porque para negociar primeiro você teria que saber, em tese, o modelo das estruturas de cobrança, né? Mas não houve abertura nem para abrir os modelos de cobrança, que dirá para negociar esses modelos num eventual contrato, né? Qual que é a percepção que a gente teve da posição, né? A B3 é quase um monopólio privado, né? Domina o mercado, logicamente, né? Nós tentamos ali, numa negociação, tentar propor a eliminação do custo de manutenção da conta para entidades que já possuíam fundos exclusivos, porque, em tese, nós tínhamos casos de entidades, por exemplo, pequenas, que já tinham um fundo exclusivo que estava custodiado, já pagava, e essa entidade tinha um único fundo exclusivo, tá? Além de pagar daí a taxa da custódia que o fundo exclusivo já paga, teria mais essa taxa da CETIP, da conta. Então, nossa proposta, nesse caso, isenta, né? É a mesma entidade e tal, tentamos negociar. E qual o argumento que nós usamos? Se vocês não fizerem isso, vocês correm o risco de reduzir o faturamento. Por quê? Porque haverá um estímulo para as entidades extinguirem seus fundos exclusivos e transformarem tudo em carteira administrada. Tá? Porque vocês vão ver que o processo, a atuação, a forma com que os custos são apropriados, tá? Acaba havendo um incentivo para que isso aconteça, né? Então, tentamos argumentar nessa linha, tá? Não houve muita sensibilidade, houve uma disposição para pensar, etc., mas não houve uma receptividade muito efetiva, tá? Até porque a própria CETIP, a B3, informou que nem sabia que as entidades fechadas tinham fundos exclusivos e elas não sabem a dimensão disso. Ou seja, porque eles não sabem quem são os titulares dos fundos exclusivos, né? Então, eles não tinham como avaliar se isso era real, esse risco ou não, ou o que impactaria na receita deles, né? Então, na verdade, como a própria BRAP também não tem essa informação, tá, de quais fundos exclusivos todos, a única que tem essa informação é a Previc, que teria essa informação, né? Mas nós não dispomos dessa informação, desse nível de detalhamento. Então, o processo também ficou prejudicado na evolução do debate e não houve assim, uma receptividade muito grande na evolução desta alternativa, né? Quando fomos para custódia e controladoria com outros atores do mercado que nós tivemos, eu não vou, exceto o caso do B3, eu peço desculpa por ter mencionado o nome, mas aqui só tem um prestador de serviço, então basicamente não tinha como omitir, mas eu vou omitir o nome dos demais, até de custodiantes, porque não é aqui o objetivo de demonizar e nem privilegiar nenhum prestador de serviço, né? Mas é a realidade que é um mercado com poucos prestadores de serviço, tá? Eles são muito demandados pela legislação e pelo Poder Judiciário, por causa da responsabilização, tá? Eles possuem modelos de cobrança diferenciados que consideram não só volume, estrutura de carteira, quantidade de carteira, serviços agregados, né, que não é só custódia, a controladoria, a administração, a risco. Então, o foco, muitas vezes, de serviço é amplo, né? E eles não têm interesse em algumas entidades, tá? Inclusive, alguns deles disseram que não têm interesses em mais clientes, entidades, especialmente, né, ele falou especialmente da 108. Tá? Então, se o cliente for 108, eles não aceitam mais clientes ou têm grandes resistências a aceitar algum cliente que seja 108. Né? E o alcance dos produtos é muito diferente também, tá? Então, isso, a simples comparação de custos, né, ela se tornou aqui basicamente inviável dentro dessa perspectiva, né? Para trazer assim, exemplificar, só para os exemplos de reações que a gente identificou, negativas e positivas, né, porque teve tanto reações enfaticamente negativas e algumas muito positivas que a gente encontrou, colocando de forma geral, isso foi encontrado ou em um ou mais custodiantes, eu não vou nominar quem trouxe essas posições, né? Mas tivemos, assim, em alguns casos, reação enfática e negativa a qualquer iniciativa de negociação coletiva ou de interferência da BRAP nos contratos e custos praticados por seus clientes. Ou seja, recebemos uma mensagem clara de que a BRAP não deve, tá, e não aceitarão nenhuma
participação e nenhuma atuação da ABRAP, né, que interfira na sua estrutura, nos seus contratos com clientes. Né? Deixaram bastante enfático essa questão. Né? Falaram também, em alguns casos, recusa em aceitar novos clientes 108, os riscos não compensam, no caso, as receitas. Né? Um dos custodiantes, inclusive, deu um alerta de que, se os clientes vierem a pedir redução dos custos, correrem o risco de ter seus contratos reavaliados para mais e não para menos. Tá? Recebemos de esse alerta. Se vierem aqui, inclusive, a gente vai aumentar, não vai reduzir, né? Porque isso não está compensando esse negócio. Né? A gente percebeu uma pressão muito grande em função das demandas. Né? Indisponibilidade, um caso assim, disponibilidade para auxiliar as entidades em otimizar as estruturas de custo, porque eu falei, como é que uma entidade chega aqui e vai discutir com vocês a otimização da estrutura de custo da carteira se não entende, né, a questão do faturamento, como é que seria as outras hipóteses. Então, é difícil isso aí. O ideal é que o próprio custodiante ali tentasse auxiliar. Né? E um deles alegou que não, tá? Porque isso colide, né? A gente percebeu um conflito entre custódia e asset. Tá? Porque um lá afetou que, se fizer isso, a asset, tá? Que muitas vezes vende o produto e a solução, né? Ele é só um prestador de serviço, né? Muitas vezes a asset, a sugestão para otimizar a estrutura de custo da entidade vai contra o interesse da asset. Né? Isso ficou também patente ali no debate. Né? E houve uma recusa de fornecer estrutura de custos, né? Mesmo em situações hipotéticas. Eu fiz um desenho assim, mas é um caso hipotético, uma entidade com 300 milhões, que tem 290 milhões no único plano e 10 milhões no PGA, etc. Qual que seria a estrutura de custo? Não. A gente não, nem hipoteticamente, não é num caso concreto, não. A gente não vai discutir isso, então o avanço ali ficou muito complexo, tá? O avanço em relação a isso. Né? Tivemos também reações positivas, né? Uma reação proativa, né? Disposta a alguns custodiantes em posição no momento contrário. Né? Não, a gente vem aqui, se o cliente nos procurar, a gente vai buscar otimizar a sua estrutura de custos, a gente vai também, é óbvio, e os custodiantes sabem disso, a carteira administrada é muito mais barata do que a estrutura de fundos exclusivos. Tá? E o problema é que muitas entidades insistem na estrutura de fundos exclusivos, mesmo sendo muito mais caro. Né? Então, eles estão dispostos, inclusive, a debater isso. Né? Alguns, inclusive, sugerindo a contabilização de cotas de carteira administrada na contabilidade, como, né, contabilizar a cota da carteira administrada na contabilidade do fundo, para não detalhar todos os ativos. Né? Não é unanimidade, tem custodiante que acha que isso é possível, outros dizendo que não é possível fazer dessa forma. Tá? Os seus contadores que têm que opinar, eu não vou opinar sobre isso, né? Só estou levantando os pontos. A disponibilização, inclusive, se mostrou muito disponível. Eu gostei muito da sugestão de introduzir melhorias no mercado via sistema Galgo. Tá? Eu até desconhecia o sistema Galgo, mas eles têm um sistema, tá, que tem as carteiras detalhadas de todos os fundos e de muitas carteiras administradas. Tá? E esse sistema Galgo, ele é de propriedade de vários das empresas do sistema financeiro. São, acho que, 14 acionistas, se não me engano, 14 cotas. Tá? E, então, a introdução das cotas nossas da carteira administrada dentro desse sistema proporcionaria não só para o sistema, mas para a própria Previc, inclusive, um nível de informação melhor do que tem hoje. Tá? Essa foi, pelo menos, a posição que eles nos passaram. Né? E alguns abertos aí para discutir e encontrar soluções aí para o sistema, ainda que sem a negociação de contrato coletivo, tá? Porque aí a gente encontrou quase que uma unanimidade em relação a essa barreira desse contrato coletivo necessário. Então, numa avaliação preliminar, o contrato coletivo basicamente acabou sendo descartado. Né? A gente vê que há a oportunidade de transformar esse risco, né? Pode ser transformado o risco em oportunidade, ou seja, as entidades às vezes estão muito acomodadas dentro da sua estrutura de custos, da forma de gestão, tá? E talvez seja uma oportunidade de reavaliar, tá? E ver se efetivamente, ao invés de atender a nova legislação, aumentar custo, com uma revisão da sua estrutura pode até reduzir custo. Tá? A gente identificou casos concretos em que isso é possível, tá? Não vou citar aqui, mas tem casos concretos que isso é possível. Né? O nível de complexidade é diferente em cada entidade, tá? Porque cada entidade tem uma estrutura diferente, número de níveis de detalhamento da carteira é diferente. Né? A questão da segregação, da individualização dos ativos por plano, ela reflete-se muito nas entidades. Tá?
E isso aqui pode, sim, trazer algumas dificuldades em termos de prazo, tá? E esse prazo aí, operacional, aí teria que ter um debate junto com a Previ, que até gostaria da opinião do Sérgio sobre isso, para avançar, né? Porque algumas questões aqui para ativos ilíquidos, a segregação de ativos ilíquidos, né? Indivisíveis, né? Você tem alguns problemas com o atendimento da norma, alguns aspectos aqui que não estão muito claros, como fazer o atendimento a esse item da norma. Então, esse aqui é assim, uma avaliação preliminar para vocês, né, que eu trago aí um pouco dessa avaliação de agosto para cá, do encaminhamento que foi dado. Né, e aí eu gostaria de passar agora a palavra, inicialmente, para o Marcos, para fazer a sua exposição, tá, e depois vou passar a palavra para o Sérgio para concluir aqui. Então. Obrigado a todos. Muito boa tarde. Primeiramente, parabéns à ABRAP pela organização do evento. Obrigado pela presença de todos. Estarem aqui até 6h30 da tarde para ouvir a apresentação. É um prazer para nós estar aqui compartilhando um pouco da nossa visão. Eu não trouxe nenhum slide institucional, mas, diante do que o Silvio falou, quero deixar claro que o segmento é absolutamente estratégico para o BNY Mellon, tá? Então, não fomos nós que falamos para o Silvio que a gente não quer cliente, pelo contrário, né? Nós somos líderes no segmento de administração e custódia para gestores independentes no Brasil. A gente tem 1/3 desse mercado e a gente tem, hoje, 15 entidades, né, que a gente presta serviços. Dessas 15, as 5 foram conquistadas nos últimos 2 anos, então a gente está crescendo bastante no segmento e queremos continuar crescendo, tá? Então, só fazendo esse adendo. E, bom, eu vou falar aqui um pouco de segregação real de ativos e também de monitoramento, que são os 2 aspectos que foram, né, reforçados pela 4661 e, como o Silvio comentou, é um assunto bastante relevante. Eu vou pular aqui a parte que o Silvio já comentou. Eu queria trazer aqui alguns pontos de atenção, né, em relação principalmente aos custos envolvidos quando a gente fala de segregação real de ativos. O Silvio mostrou ali, né, os custos da B3. Né, então, a B3 ela está cobrando por CNPJ. Então, se a entidade tiver uma conta na B3, ou 10 contas, ou 100 contas, o custo é um só, é R$ 1.850 por mês. E esse custo inclui uma franquia de até 200 movimentações por mês. Então, se você passar de 200, esse 1.850 ele sobe um pouquinho. Tá? Então, esse custo ele é conhecido e está dado. O que é importante estar atento, além do custo mensal da conta, da manutenção da conta e que inclui essas 200 transações, a B3 ela cobra também uma taxa de custódia. Essa taxa de custódia ela varia de acordo com o ativo. Então, se o ativo é cota de fundo, ela cobra 0,00040% ao mês. Então, vai dar 0,0048% ao ano. Se o ativo é, por exemplo, um CDB ou uma letra financeira, esse número já aumenta bastante. Vai para 0,0018 ao mês, 0,0018. Então, tem que ficar bastante atento a isso, porque dá a impressão que é um percentual baixo, mas ele incide sobre o patrimônio todo. E é mais importante ainda estar atento, porque esse custo ele vai ser pago pela entidade, porque a entidade tem que ter a conta CETIP, e cada fundo que ela tem na estrutura também paga isso. Paga tanto a manutenção mensal, quanto a taxa de custódia. Então, no exemplo hipotético, uma entidade muito simples, né, como o Silvio comentou, uma entidade que tem apenas um fundo exclusivo, ela vai pagar 2 vezes a manutenção mensal e 2 vezes a taxa de custódia. Uma vez na carteira da entidade, a conta em nome da entidade, e uma segunda vez na conta em nome do fundo. Então, quando você pega uma entidade, né, a gente vê casos
em que você tem entidades que têm, por exemplo, um FIC centralizador para toda a entidade. Ela já vai pagar 2 vezes, né? Uma vez na conta da entidade e uma segunda vez na conta do FIC centralizador. Vamos pensar numa estrutura em que esse FIC centralizador ele tem ali mais 2 fundos embaixo dele, que é um para cada plano. Por exemplo, um plano BD e um plano CD. Ela vai pagar uma 3ª vez. Vamos imaginar que o plano CD tenha perfis. E essa entidade optou por fazer segregação real dos perfis e cada perfil é um fundo exclusivo. Ela vai pagar pela 4ª vez. E vamos imaginar que esses fundos exclusivos todos vão investir em ativos finais. Vão comprar cotas de fundos no mercado, ou fundos exclusivos. Ela vai pagar pela 5ª vez. Então, é muito importante ter um desenho de estrutura que minimize os custos. Um desenho que não onere ainda mais a entidade. E muitas vezes esses custos eles estão lá ocultos, né? Porque a cota do fundo é líquida, né? E nem sempre fica claro que esses custos estão lá e eles existem. Então, a gente tem aqui, né, e eu digo a gente porque somos nós, como prestadores de serviço de administração e custódia, esse é o nosso negócio, e vocês, como dirigentes das entidades, a gente tem um desafio de atender a norma, ao mesmo tempo minimizar o custo para não tornar a entidade inviável e otimizar a gestão, né, que é transformar isso que é um risco numa oportunidade, ou fazer do limão uma limonada. E a gente quebrou muito a cabeça há 3 anos atrás como fazer isso. Não porque a gente tivesse uma bola de cristal e imaginasse que isso ia acontecer, que a legislação ia mudar, ia exigir uma segregação real. Não foi por nada disso. Na verdade, a gente tinha alguns clientes que tinham perfis de investimentos e esses perfis eles foram constituídos há muitos anos atrás, quando a maior parte das entidades optou por fazer perfis virtuais. Então, ela fazia perfil virtual e o contador, o prestador de serviço de contabilidade da entidade é quem fazia o cálculo da cota por perfil. E aí, no nosso modelo de negócio, além da administração e custódia, a gente elabora uma série de relatórios para suportar a gestão da entidade. E a gente notava que a gente tinha muita dificuldade de elaborar esses relatórios de forma correta, porque os perfis eram virtuais e a gente não conseguia, muitas vezes tinha erro da própria entidade, tinha erro nosso, enfim, porque você não tem transação, não tem dinheiro entrando e saindo da conta, então fica tudo mais complexo. E aí a gente pensou, puxa vida, por que a gente não resgata aquilo que existia na década de 90 e que a CPMF matou, que eram as carteiras administradas, né? E a primeira vez que eu e o Peterson levantamos essa bola lá no Benilson Mellon, muita gente falou, o que é isso? Então, a gente viu que a gente está ficando velho, né? Então, e aí, mas superada essa dificuldade inicial de explicar o que era uma carteira administrada, a gente viu que podia ser um bom caminho, podia ser uma boa solução. Mas aí alguém levantou, né? Alguém também conheceu isso lá na década de 90. Puxa, uma carteira administrada, aquele negócio que tem que calcular a taxa interna de retorno, TIR, muita gente vai lembrar aqui das TIRs, né? Sabia a rentabilidade do mês, 5 dias depois, uma vez por mês. Aí a gente superou esse desafio. Então, a gente consegue calcular cota para carteira administrada. É uma cota gerencial, né? Mas ela reflete exatamente os ativos da carteira, a variação dos ativos da carteira. Aí a gente tinha um segundo desafio, falou, puxa, mas como que a gente vai fazer uma carteira e investir em outra carteira, como se fosse um FIC, né? Um fundo comprando cotas de outro fundo. E a gente também encontrou uma solução. Então, a gente consegue fazer carteiras comprando cotas de carteiras. Então, aí a gente falou, puxa, está ficando igualzinho o fundo. E ficou igualzinho o fundo. Então, hoje, se
A carteira ela pode ser gerida pela própria entidade, mas ela pode também ser gerida por um gestor que a entidade contrate, não tem nenhum problema. Ela se comporta como um fundo. Então, na prática, ela é como se fosse um fundo. O único inconveniente de uma carteira é que os ativos estão em nome da própria entidade e, portanto, tem IOF nos primeiros 30 dias. Então, tem que tomar esse cuidado. Se você compra um ativo hoje, você tem que aguardar 30 dias para vender, porque tem IOF. Tirando esse inconveniente, a carteira ela funciona exatamente como um fundo. E aí que cada entidade tem uma estrutura própria de planos, de fundos, de gestão, enfim, cada entidade ela é bem diferente uma da outra, né? A gente sabe disso. Eu trouxe aqui um exemplo que eu utilizo para ilustrar, né, como funciona o modelo. E uma entidade típica, né, tem um PGA, um plano BD e um plano CD. E o plano CD com 3 perfis de investimentos. Então, como que a gente faz? Constitui uma carteira que a gente chama de consolidadora. Essa carteira ela vai servir para o dirigente ver qual o patrimônio total da entidade, para a gente fazer o cálculo do enquadramento, né, porque leva em conta o patrimônio total. Essa carteira ela vai ter uma conta corrente, então ela vai receber os recursos, quando a entidade faz um aporte, transfere os recursos para essa carteira consolidadora. Dessa carteira consolidadora, os recursos vão migrar para cada plano, para o PGA, para o plano BD, para o plano CD. Se a entidade tiver mais planos, para quantos planos ela tiver. Não tem nenhum problema. Então, a gente vai constituindo, a gente constitui uma carteira para cada plano, para ficar realmente bem segregado. Da mesma forma, os perfis. Cada perfil tem uma carteira. Todas as carteiras, elas têm conta corrente, que o dinheiro transita, né, não tem transação virtual, toda a carteira tem sua conta corrente, então ela vai ter extrato. Se vocês precisarem mostrar o extrato para auditoria, para contabilidade, para o conselho fiscal, para o auditor da Previc, está tudo lá registrado. Algumas dessas carteiras terão conta CETIP, ou conta B3, né, é o força do hábito, chamar de conta CETIP, né, ou conta Selic, ou conta CBLC, dependendo do ativo que ela carregar. O mais normal é que elas invistam em fundos, mas nada impede que elas invistam em título público, em ações, em título privado, nada impede. Para a carteira ter conta CETIP, ela precisa investir em ativos finais, sejam eles cotas de fundos ou sejam um título público, uma ação, enfim. Alguém pode perguntar, Marcos, por que lá na carteira consolidadora ou no plano CD eu não posso ter uma conta CETIP? Porque não existe na CETIP o ativo carteira. A carteira é um CNPJ da entidade, é uma conta da entidade, que a entidade tem conosco. Esse ativo não existe na CETIP. Então, eu não consigo liquidar a transação. Então, se entra um dinheiro aqui, na carteira consolidadora, e o dinheiro vai para cá, eu tenho que fazer via TED. Eu faço uma transferência entre as duas, porque não existe a possibilidade operacional de fazer essa liquidação via CETIP. Então, a conta CETIP, ela estará nas carteiras que compram ativos finais. Então, aqui no meu exemplo, na minha ilustração, vai estar na carteira PGA, porque a carteira PGA, no meu exemplo, ela investe num fundo exclusivo DI. Então, portanto, ela tem uma conta CETIP e a aquisição das cotas desse fundo DI, ela vai ser feita através da conta CETIP. Então, a liquidação é via CETIP, tanto aporte quanto resgate. No plano BD, o plano BD também investe diretamente em fundos, em vários fundos aqui. No próprio DI, que o PGA comprou cotas, num fundo renda fixa, num fundo renda variável, enfim.
qualquer um, pode ser num fundo de mercado, condominial, não tem limitação. Todas essas liquidações serão feitas via CETIP, tanto no aporte quanto no resgate. Agora vamos pegar o plano CD. No caso do plano CD, ele tem 3 perfis. São os perfis que vão investir nos fundos. Nos mesmos fundos ou em fundos diferentes, enfim, vai depender muito da estratégia da entidade. Então, quem vai liquidar a operação de aporte e resgate nesses fundos são os perfis. Então, o perfil conservador vai lá e comprou uma cota do fundo de renda fixa. Eu vou liquidar via CETIP. O fundo perfil C, que normalmente é o perfil arrojado, o perfil agressivo, ele tem cotas de um multimercado estruturado. Eu vou lá e vou liquidar via CETIP. Agora, o plano CD, ele tem conta corrente. Agora, naturalmente, lá na CETIP, a soma, né, dos 3 perfis, ela vai dar o plano CD. Tá? Aí, voltando na questão dos custos, né? Onde a gente vai ter custo aqui de CETIP? PGA, BD e 3 perfis são 5 contas. São 5 contas. Essas contas vão pagar R$ 1.850 por mês, uma vez só. Então, é esse o custo. E elas têm direito a movimentar 200 vezes. Então, 200 vezes é movimentação pra caramba. Então, provavelmente é o que vai ser pago, 1.850. Além desses 1.850, vai ter a taxa de custódia. Nesse meu exemplo, que é mais simples, todos estão comprando cota de fundo paga 0,0004% ao mês. É isso que vai ser pago. Bom, aí a gente não pode esquecer que cada fundo tem seu CNPJ próprio. Então, nesse caso, cada fundo vai pagar R$ 1.850. Então, aqui no meu exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4 fundos exclusivos. Então, são mais 4 vezes 1.850. E eles vão pagar a taxa de custódia também. Então, nesse exemplo aqui, a taxa de custódia, na prática, ela vai incidir 2 vezes sobre o patrimônio da entidade. Taxa de custódia da B3, tá? Deixar bem claro isso. Tá? Então, a gente acha não, isso é prático. A gente se depara com várias situações de entidades em que a gente, conhecendo a estrutura da entidade, a gente sabendo como ela atua, ele descrevendo, olha, eu tenho um plano assim, tenho 3 planos, tenho perfil tal, invisto em fundos exclusivos, ou invisto em fundos condominiais, ou invisto em exclusivos e condominiais, tenho carteira própria. Com base nisso, a gente tem conseguido muito sucesso em desenhar estruturas que acabam reduzindo o custo da entidade. Justamente porque, qual que é o pulo do gato? Não tem nenhum milagre. É trocar fundos exclusivos por carteira administrada, sem perda de informação. Você tem uma única perda de informação, né? O fundo, ele tem cota lá todo dia na CVM, carteira não. Mas isso, convenhamos que para a entidade não é necessário, porque vocês vão acessam os nossos sistemas diretamente, está tudo lá. Então, não é uma perda. E a carteira, ela tem uma outra vantagem, que ela deixa de ter custo de taxa de fiscalização da CVM, que não é barata, os custos de auditoria, que também não são baratos, taxa Ambima, então é bastante taxa. É bastante taxa que na carteira não tem. Só para vocês terem uma ideia, um fundo de 100 milhões de reais, um fundo exclusivo de 100 milhões de reais, só dessas taxas custam cerca de 60 mil reais por ano. Então, quando você tem a possibilidade de trocar um fundo exclusivo por uma carteira, a economia é grande. Então, por isso que, em muitos casos,
a gente consegue desenhar estruturas que são muito melhores do ponto de vista de governança para a entidade e que acabam se tornando até mais baratas. E aí a gente faz do limão uma limonada. E aí um outro aspecto, né, para finalizar aqui, que faltam 45 segundos, né, um outro aspecto relevante da norma é o monitoramento. Né? Acho que está cada vez mais claro que as entidades elas têm que acompanhar cada vez mais de perto o que é feito pelos gestores, o que é feito por nós, pelo administrador, pelo custodiante, enfim, a entidade ela tem que acompanhar. A gente, nesse aspecto de monitoramento, a gente oferece uma série de ferramentas para vocês e seus consultores de investimentos analisarem, né, e poder acompanhar enquadramento, a gente faz banda de precificação, faz controle de enquadramento preventivo no caso de ativos de renda fixa, ou seja, não liquida se não estiver na PI. A gente acompanha desenquadramentos, relatório de despesas para as entidades poderem acompanhar ali na vírgula o que está acontecendo em termos de despesas. Ela pode verificar como está o risco de crédito em que ela está incorrendo na carteira dela. Então, uma série de relatórios que permitem esse monitoramento. Nós não interpretamos nenhum relatório, tá? Então, é importante dizer isso. Nós fornecemos as ferramentas, a informação para que as entidades e seus consultores façam as interpretações que julgarem cabíveis, né, e tomem as decisões que considerarem necessárias. Então, você tem aí ferramentas prontas, e como a gente tem uma base de dados lá enorme, né, a gente sabe tudo o que está acontecendo, a gente pode desenvolver relatórios de acordo com o que a entidade precise. Então, era esse o recado nesse tempo, o meu tempo já se esgotou, e mais uma vez eu quero agradecer a presença, a atenção de todos, e a gente está absolutamente à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Marcos, eu vou quebrar só um pouquinho o protocolo antes de chamar o Sérgio. É uma dúvida que ficou, porque eu acho que é só uma questão de esclarecimento ali. Você mostrou que aqueles 1.650, eles seriam cobrados em cada uma das contas. E você mencionou que o plano, né, e no caso os perfis, teriam contas e não subcontas. Tá? É isso mesmo. Dentro da tua proposta, cada um teria uma conta, e não uma subconta. Não é subconta. A questão da subconta é que depois da liquidação financeira, na subconta, você não faz liquidação dos ativos. Você não consegue. Tá. Na verdade, o jargão de mercado é subconta. A própria CETIP chama subconta, muita gente chama de subconta. Mas elas são contas, né? Como estão dentro de um mesmo CNPJ, para diferenciar, chama-se do jargão de subconta, mas na verdade são contas. Tá. Mas eu digo, mas é que a Previ, a B3 assumiu aí o compromisso de não cobrar nessas subcontas. Não, então aquele 1.650 não seria replicado? Não é replicado. É uma vez só. Então, é só na abertura das contas. Isso. Então, não é mensal, é só para... Então, tudo bem. Vamos supor que nós tenhamos uma estrutura com 10 carteiras administradas, cada uma tendo sua conta CETIP. Pelas 10, o total das 10, o custo é 1.850 por mês. Tá. Mas é que ele não é 18.500, é 1.850. Tá. É isso. Tudo bem. Tá. Okay. Isso a gente 10, não já pratica com a CETIP já tem 2 anos. Okay. Porque quando a gente desenvolveu esse modelo, um dos obstáculos era justamente esse. Fala, puxa vida, mas vai ficar inviável. Aí a gente procurou a CETIP e chegou nessa solução que agora eles estão oferecendo ao mercado como um todo. Para as 10 contas é um único custo, e não uma para cada um. Só para detalhar, porque ali deu uma impressão na explicação que replicaria o custo. Não é assim. Agora, a custódia não. A custódia tudo bem. Okay. Por conta. Tá joia, só para esclarecer isso. Obrigado. Sérgio, vou passar para você a palavra, então. Obrigado. Alô, boa noite. Bom, boa noite. Queria agradecer a ABRAP pelo convite, né? Agradecer aqui os meus colegas de painel. Vou tentar ser bastante objetivo, né, do ponto de vista da apresentação, até pelo tardar da hora, mas sem deixar de comentar os pontos relevantes, acho que mais importantes para o tema. Bom, a gente vai tentar passar uma agenda aqui, trazer um contexto, né, de como se deu o processo de
revisão da 4661, da 3792 para 4661, lembrando que a resolução do Conselho Monetário Nacional, lógico, a Previc tem uma participação importante na discussão, mas no final a competência é do Conselho Monetário Nacional. Então, o contexto, o processo de revisão, de como foi o processo de revisão, a motivação para o processo de revisão, e os principais aprimoramentos e os próximos passos do que a Previc pretende em relação a esse tema. Bom, o contexto que a gente, né, tinha aí no cenário das discussões da revisão da 3792 para a criação da 4661, né, foi um momento, né, que a gente encontrou várias falhas de governança nas entidades, um crescimento acelerado dos déficits, né, final de 2015, ali, CPI dos fundos de pensão, operações do Ministério Público. Bom, nesse cenário, a gente, né, sentou na Previc, na autarquia, discutiu, né, esse cenário, um cenário que na época parecia bastante difícil, encontrou aí vários aspectos que, de alguma maneira ou outra, não estavam funcionando bem, que a gente deveria reforçar, e gerou aí para a gente um plano de ação que resultou em vários aspectos aí de melhorias, né, digamos assim, de aperfeiçoamento regulatório e de supervisão, de fiscalização propriamente dito. Vale citar, né, a gente tem o processo de habilitação de dirigentes agora, regras da reputação ilibada para fins de habilitação, segmentação, né, a criação, né, da visão, né, de entidades sistemicamente importantes, criação da supervisão permanente, regras, né, de investimento sendo revisadas, auditoria, regras de auditoria externa, criação do comitê de auditoria, consolidação de normas. Acho que, de uma maneira geral, a gente tentou consolidar as normas, né, contabilidade, atuária, criamos as medidas prudenciais preventivas, reforçamos as parcerias institucionais com outros órgãos de supervisão, comitê estratégico de supervisão, que produz um relatório, né, de estabilidade da Previdência Complementar, um relatório onde a Previc fala, né, com as entidades, expõe, né, aquilo que ela está enxergando de maiores riscos para os sistemas. Então, de uma maneira geral, acho que, do ponto de vista do plano de ação que a Previc desenvolveu, né, nos últimos anos, tem uma linha, né, de consolidação das normas, de simplificação das normas, e aperfeiçoamento das normas. Acho que houve, né, todo esse cenário, houve, né, paralelamente também um processo de aperfeiçoamento, né, melhoria do processo de supervisão e fiscalização. Mas, voltando aqui para o contexto da 4661, o processo de revisão dela se deu, né, a partir... O processo de revisão foi constituído, né, de resultados de processo de orientação normativa, consultas, né, inclusive, né, para a própria fiscalização, propostas da sociedade e discussão com outros órgãos públicos. De uma maneira geral, a gente procurou, né, conversar com a sociedade, outros órgãos também de supervisão do sistema financeiro, de uma maneira geral, para poder fazer o desenho da 4661. A motivação, né, obviamente, né, o mercado, né, de ativos é um mercado bastante dinâmico e, obviamente, as normas voltadas para as questões relacionadas aos investimentos precisam passar, né, por um aperfeiçoamento. Então, acho que, assim, buscava, né, se atualizar a norma, aperfeiçoar controles internos, governança e gestão de riscos, regulamentar algumas alterações que já haviam, né, ocorrido com produtos financeiros, ou seja, atualizar realmente em relação aos produtos que o mercado já trabalhava e que, na verdade, a norma não tinha nenhum tratamento. Adequar a regulação com as demais normas aplicáveis ao mercado. Acho que é um alinhamento, de uma maneira geral, com as normas do sistema financeiro. Até porque, do ponto de vista da competência, do Conselho Monetário Nacional, né? Então, acho que trazer um alinhamento para as outras normas que já vinham sendo editadas seria um aspecto bastante importante. Bom, e o que trouxe a norma? Assim, ela trouxe vários aprimoramentos, eu vou destacar aqui, acho que aqueles que a gente, né, pelo tema do painel, a gente achou mais relevantes. Então, responsabilização com proporcionalidade na medida da atuação, esse é um aspecto que está previsto na norma, né? Assim,
Acho que é um aperfeiçoamento na medida em que você destaca que a atuação de cada um que participa na cadeia de investimento, no processo de investimento das fundações, vai ter a sua responsabilidade, né? Assim, o grau de responsabilidade vai ser baseado no quanto ela atuou, né, no processo. Acho que, assim, e aí um destaque, acho que os processos, né, nas entidades precisam, né, ganhar um aprimoramento também sobre o aspecto de divisão de responsabilidades. Definição de mandatos, acho que é importante, com definição também de alçadas, acho que isso reforça a necessidade de que nas entidades haja, né, um processo mais robusto e bem clarificado de quem é responsável por que atividade e qual o limite, né, de cada um na sua atuação. Destacando aí a segregação de função, né, ainda eventualmente a ser tratada em instrução pela Previc. E aí falando um pouco de controles internos e avaliação de risco, e aí a questão do monitoramento, que eu também acho que, assim, é bastante importante, né? A gente viu aí algumas ferramentas, né, que são disponibilizadas aqui durante o dia. Acho que isso é importante, que as entidades, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas acho que é importante que as entidades tenham ferramentas para fazer, né, o trabalho de monitoramento dos seus investimentos. Aí lembrando que hoje, né, acho que nos trabalhos de hoje deu para ver bastante que a visão, de uma maneira geral, e a gente, né, obviamente, acompanha, né, os acontecimentos com os fundos de pensão, e nesse cenário a gente também vê que, obviamente, as taxas de juros, da forma que estão, né, tendem a você ter uma diversificação da carteira, né? O que a gente tem aí como do ponto de vista do órgão de supervisão e fiscalização, é como vocês vão monitorar e como vocês vão construir esse processo de diversificação nas carteiras. É preciso um processo muito robusto, né, porque a partir do momento que você tem, né, uma diversificação da carteira, entrando em outros ativos, aí foram, né, enfim, vários aspectos foram mostrados aqui no dia de hoje, como isso vai se dar em termos de processo na entidade, ou seja, acho que precisa ter um fortalecimento do processo, né, dos investimentos da entidade, com o consequente monitoramento, né, porque não adianta, né, ter todo um procedimento robusto para a aquisição do ativo e depois não acompanhar, né, o que acontece com esse ativo, e acho que isso está bastante claro também na resolução 4661 de 2018, que traz aí, né, aspectos ligados à carteira própria e à carteira administrada e os fundos de investimento, né, destacando que na questão da carteira administrada e dos fundos de investimentos, acho que a principal preocupação é a própria seleção, né, daquele que vai gerir a carteira administrada ou, né, o fundo de investimento, administrador e gestor. Em relação à carteira própria, lógico, aumenta, né, o grau de responsabilidade, porque vai estar tudo interno da entidade, e é preciso que tenha, de fato, aí uma equipe bastante robusta para fazer tanto a seleção dos ativos, né, o processo de investimento propriamente dito, e depois o monitoramento desses investimentos. Separação das análises de risco obrigatórias em carteira própria e dos procedimentos para a seleção e monitoramento de administração de carteiras, né, acho que, assim, é importante, quando a gente trata a carteira própria, obviamente, você tem, né, um processo bastante, assim, você tem que ter uma área de investimentos mais robusta, né, no seu trabalho. Clarificação quanto à necessidade de registro para todos os ativos, né, isso, né, o Silvio mostrou bem, né, como é que isso está disposto na legislação, artigo 16, né, da 4661, e a individualização de cada plano por ela administrado, melhorando a segregação patrimonial. Quer dizer, assim, tentando trazer aqui para a nossa discussão, né, a motivação desse cenário, né, necessidade do registro. Já havia, de fato, os ofícios que a gente tinha expedido em relação à conta de custódia, né, ou seja, a gente identificou que muitas entidades não tinham essa conta e a gente não consegue, a partir da inexistência, fazer um trabalho, né, de monitoramento dos ativos das entidades. Assim, a gente teve na Previc, ao longo do tempo, um processo evolutivo muito grande, né, em relação ao monitoramento, a nossa capacidade de tratar dados,
né, se em um determinado momento a gente tinha muita dificuldade, e obviamente esse processo é um processo permanente de melhoria, mas assim, a partir da criação de uma área de inteligência e as modificações ocorridas na área de monitoramento da Previc, a gente ganhou, assim, acho que em muito capacidade de desenvolver trabalhos a partir de dados, a partir de informações que em algum momento a gente não tinha capacidade para fazer isso, né? Então, na verdade, esses ofícios surgem até desse processamento de informações mais eficiente do órgão de supervisão, que percebeu, logicamente, que, né, as informações que vinham das entidades não batiam exatamente com o que estava vindo da CETIP para a gente, né? Ou seja, havia uma diferença muito grande, né, entre o que estava sendo informado pelas entidades versus o que a gente estava recebendo de informação, né, da CETIP. A partir daí, esses ofícios saíram, né, cobrando. Depois veio a 4661, que já pede o registro dos títulos, obriga, né, o registro dos títulos, e a gente faz todo esse trabalho pensando, né, obviamente, no próprio participante, ou seja, na transparência, na melhoria do processo de identificação desses ativos, para que a gente também, no órgão de supervisão, tenha as informações e possa fazer o processo, né, a apuração, enfim, geração de informações de uma maneira mais eficiente. Então, tudo isso foi debatido, não foi só com a gente, obviamente, né, a Previc opinou no processo da 4661, mas outros órgãos, né, do sistema financeiro também opinaram, o próprio Ministério da Fazenda, por meio das suas secretarias, outros órgãos foram ouvidos, e a conclusão, né, para a gente foi muito clara no sentido de que haveria essa necessidade dos registros, né, não desconsiderando que a gente sabe que existe um processo a ser tratado a partir disso. Então, assim, acho que o ponto que é importante a gente destacar aqui do ponto de vista do órgão de supervisão é que a gente tem acompanhado as discussões, né, em relação ao cumprimento dessa regra, dos registros, enfim, da custódia dos títulos, de todos os papéis da entidade. A gente sabe da dificuldade de construção, obviamente, em função aí de ser um cenário, né, de poucos players para se fazer o negócio, obviamente, em relação à B3, uma espécie de fato de monopólio, né, sem ser um monopólio propriamente dito, e a gente tem acompanhado essa discussão. Então, do ponto de vista da Previc, a gente sabe que esse processo é um processo que vai levar tempo, né, que vai ter suas dificuldades e que a gente está disposto a ajudar, né, no processo de solução desses problemas, com o objetivo de ter, ao final, o registro desses ativos. Então, assim, tanto a fiscalização quanto a área de inteligência da Previc tem acompanhado, né, o processo. A gente está preocupado com isso, no sentido de ter o quanto antes, né, os registros dos títulos, mas entendendo também que esse é um processo que leva tempo. Então, a gente vai acompanhar. O objetivo, nesse caso, é muito específico no sentido de ter, né, os registros e, por consequência, ter as informações para o órgão de supervisão. Então, esse é o grande objetivo. Nesse cenário, assim, não há interesse da Previc em que esse processo não avance, né? Ou seja, qualquer movimento no sentido do órgão de supervisão de autuar as entidades, por exemplo, que não está na nossa cabeça, né, prejudicaria o processo. Porque, no final, o que a gente quer, o órgão de supervisão? Quer que haja os registros dos títulos para que a gente possa ter as informações, né, e para que a gente possa processar as informações e gerar, enfim, né, estudos sobre esses eventuais ativos que não estão hoje, né, sendo informados para a gente. Então, acho que o principal ponto, né, do órgão de supervisão é ter os registros e, por consequência, ter as informações de uma maneira mais organizada. Ter a organização patrimonial também é um passo importante, né, porque a gente está numa discussão, né, no CNPC acerca do CNPJ por plano, né, que também acho que é um outro avanço que a gente teria, caso, né, seja aprovado no CNPC. É uma discussão que ocorrerá no CNPC, mas, assim, acho importante para melhor segregação do patrimônio dos planos, né? A gente tem aí alguns exemplos de situações que, né, a ausência, lógico que o CNPJ não resolve a segregação patrimonial, porque não dá ao plano, né, a personalidade jurídica, mas ajuda bastante no processo de entendimento e convencimento do próprio judiciário, que acaba, por vezes, julgando de uma maneira a não perceber a existência dos planos e a da sua separação patrimonial. A gente já viu alguns casos, não vou ficar aqui, né, falando sobre cada um dos casos, mas a gente conhece alguns casos que chegaram, né, nessa decisão
com esse cenário, o judiciário não compreendendo bem a separação patrimonial dos planos. Então, acho que é um processo também que ajuda, né, já prepara para uma eventual aprovação, né, do CNPC em relação ao CNPJ por planos. Bom, falando de próximos passos, e aí já indo para o encerramento e colocando à disposição para eventuais perguntas, bom, a perguntas e respostas já foi publicado, né, está no site da Previc, uma primeira versão, aprovado pela diretoria, formulado pela equipe de orientação e de investimentos, lá do diretor Christian. No momento subsequente, a gente está preparando algumas instruções, estudando algumas outras instruções a serem editadas pela Previc para tratar alguns assuntos correlacionados, que acho que são importantes, né, relacionados à política de investimento. A gente está trabalhando aí já numa consulta, questões operacionais relacionadas a 4661, né, também a gente vai colocar em consulta. Está em estudo também com a gente lá, né, uma instrução para tratar da seleção de gestores, né, que acho que é um processo bastante importante no que tange aí, né, a carteira administrada ou, né, os fundos de investimento. Registro de ativos, também alguma coisa em relação à parte operacional e também uma instrução sobre governança corporativa, porque a gente acha importante esse trabalho, né, nesse cenário, onde a gente sabe que vai haver diversificação das carteiras por conta do cenário que a gente acredita, né, estar em linha mais ou menos com o que foi apresentado hoje aqui de uma maneira geral, a gente terá um processo de diversificação nas carteiras. Então, precisa também ter um processo de governança bastante robusto, né, um processo de investimento bastante robusto para que, né, problemas não surjam a partir, né, de uma diversificação da carteira. Enfim, acho que eram esses os pontos que a gente queria colocar e enfatizar. Acho que o painel, assim, e agradeço o convite para participar do painel, é importante no sentido de trazer para as entidades que, assim, os aprimoramentos que vieram com a 4661, né, têm objetivos. Esses objetivos serão, né, do ponto de vista do órgão de supervisão, priorizados no sentido de fazer com que eles aconteçam e não, né, ter aí um processo eventual de punição das entidades por eventual descumprimento da regra. A gente quer, e acho que a gente tem condições de conversar com as entidades, com o sistema, fazer com que eles compreendam o que a gente está querendo ali, né, que não é uma coisa ruim, é uma coisa positiva, e, a partir disso, né, trabalharmos juntos para que tenhamos resultados positivos em relação a essas disposições da 4661, que acho que traz elementos positivos aí para o desenvolvimento nas entidades. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Você não imagina como tem gente respirando aliviado aqui, Sérgio, quando você fala que o objetivo não é, não é autuar em função. Acho que essa posição da Previc tem evoluído bastante, a gente agradece nesse sentido. Acho que alinha muito essa, né, a visão da ABRAP no sentido de melhoria, aperfeiçoamento do sistema, né, não com enfoque punitivo, mas com enfoque de aperfeiçoamento, né. Eu acho que esse posicionamento está muito em linha daquilo que a ABRAP também tem defendido. A gente agradece a Previc por essa percepção e por esta visão também, né. Eu só queria, assim, eu já vou abrir para a pergunta, mas assim, instigar, aqui a gente tentou colocar no painel, acho que também aqui o Marcos trouxe um pouco essa visão de oportunidade, não só de risco e de custo, quer dizer, ao invés de aumentar, a gente pode até conseguir diminuir custo, tá? E talvez fazer um depoimento, né? Como eu fiquei 21 anos na entidade, eu passei por vários modelos, estruturas de gestão de investimentos diferentes ao longo de 21 anos. Eu me recordo que, quando a gente entrou, era uma carteira própria, totalmente gestão interna. Aí, logo no seguinte, a gente transformou tudo em fundos. Tá? Chegamos a fazer um fundo de fundos, eram 40 fundos quase que eu fazia a gestão na época. Né? Montamos uma tecnologia na época de gestão de fundo de fundos. Aí, quando veio a CPMF, constituímos um fundo exclusivo. Internalizamos aquilo para fugir, né, da questão da CPMF, reduzir, né? Então, houve um grande período de fundos exclusivos. Quando extinguiu a CPMF, né, nós revimos a estrutura de custo também, porque não fazia mais sentido aquela estrutura de fundos exclusivos. Tá? Por exemplo, faz sentido você ter na carteira um fundo exclusivo, um título marcado na curva que vai vencer em 2050? Não faz, não parece que faz sentido, né? Porque então isso tem que estar numa carteira administrada, né? Então fizemos isso na época, extinguimos todos os fundos exclusivos,
Tá? Trouxemos uma grande parte para a carteira administrada, aí montamos uma estrutura, né, de alocação aí baseada naquela abordagem core satélite, né, para buscar alfa, uma parte passiva, uma parte ativa. Né? Segregamos na época também, quando veio, inclusive, essa orientação, né, a parte do PGA com contas. Então, na verdade, muitas vezes, né, algumas entidades podem assim, se sentir muito confortáveis com uma estrutura ao longo do tempo, tá, e não revisá-la. Ou seja, o mundo está mudando, a realidade está mudando, a estrutura. E existem, às vezes, soluções e oportunidades para diminuir muito o custo. Talvez o que torna as entidades muito confortáveis com os fundos exclusivos, tá, é o fato que os custos todos ficam na cota do fundo, na rentabilidade, na cota do fundo, e não aparecem como custo do PGA. Mas se vocês consolidarem os custos, tá, muitas vezes vão ver, tá, que a solução, aí, talvez aí instigar também uma abordagem, uma discussão em relação ao assunto, porque às vezes a entidade está confortável em relação a isso, né, mas está sendo penalizada na rentabilidade, tá, e isso não aparece como custo administrativo. Tá. Logicamente, essa custódia e tudo, então agora não tem o orçamento, porque daí entra no PGA, aparece esse custo no PGA. Né? Mas mesmo você economizando, vai aparecer que elevou o teu custo no PGA. Pô, mas eu estou economizando e gerando rentabilidade no fundo exclusivo. Né? Mas qual que é a meta aqui? Né? É economizar no orçamento do PGA ou gerar mais resultado para o participante e para a entidade. Né? Então, eu acho que eu estou assim, provocando isso, né? Porque essa norma, às vezes, é um tubarão que foi colocado no aquário. Quer dizer, eu acho que é uma grande oportunidade das entidades se despertarem para oportunidades. Existem oportunidades de reduzir significativamente seus próprios custos. Tá? A norma, por si só, não impõe novos custos. Né? Ela pode gerar essa necessidade de embates, inclusive com nossos prestadores de serviço, tá? Buscar outros prestadores de serviço que estejam mais abertos para esse debate. Eu acho que é importante vislumbrar como é que está o mercado em relação a isso. Né? Porque, às vezes, gera uma relação muito longa, de 5, 10 anos, com o mesmo prestador, o mesmo contrato, que não é nem revisto e nem reavaliado. Às vezes, eu identifiquei nesse mapeamento, às vezes, taxas que estão sendo pagas de serviço de custódia muito elevadas. Tá? E que não decorre do problema da norma, ou seja, porque, às vezes, o processo está há tanto tempo sem reavaliação, né, então, eu só queria instigar aqui, né, as nossas entidades a usar esse tubarão que foi colocado no aquário como uma oportunidade de melhoria e de ganhos. Né? A gente acha que realmente tem espaço. Né? A gente vê alguns prestadores de serviço apresentando soluções, aqui foi trazido outro, tem outros prestadores de serviço apresentando soluções também, mas eu acho que nós temos grandes oportunidades aí para melhorar o sistema e transformar isso que parece um problema, às vezes até numa solução. Né? Então, feitas essas considerações, agradecendo aqui o Sérgio e o Marcos, eu gostaria de abrir também para perguntas, não sei se temos questões. E pergunta do Devanir. Não, simplesmente, primeiro, sou testemunha aí do empenho da Previc, doutor Sérgio, e buscar essa solução. Né? E a gente tem aprofundado, eu tenho visto a complexidade desse assunto, né? Principalmente para quem está agora aprofundando, verificando, analisando, para muitos novidade, embora esteja na norma, né? E me preocupa uma questão formal, né? Porque lá atrás nós pedimos, doutor Sérgio, não, vamos trabalhar aí com prazo, começamos com 30 dias, depois foi dado um prazo mais elástico, né, 180, né? E eu estou preocupado, doutor Sérgio, porque o andar da carruagem, que talvez a gente vai precisar um pouco mais de prazo. Não é uma questão simples, como a gente. E eu já percebi que não dá para fazer uma regra geral, né? Nós vamos ter, até estamos conversando aqui, provavelmente ter uma orientação macro, né? Porque cada caso aí vai ser entendido como um caso. Então, é um pouco dessa sensibilidade. Gostaria de ouvi-lo, se há essa possibilidade da gente continuar nesse trabalho conjunto aí, procurando a melhor solução. Bom, obrigado pela pergunta. Assim, Devanir, eu acho que assim, do lado da Previc, assim, não tem mais como pensar só na solução do ofício. Né? Porque a solução do ofício, na verdade, é a abertura de uma conta, mas não vai resolver a questão do registro do que está previsto na 4661. Né? Então, assim, não faz sentido a Previc também, né, não trabalhar por uma solução mais completa. Né? Porque, no final, o que eu falei, o que a gente quer é que as informações cheguem para a gente de uma maneira mais robusta.
né, tanto do que vem informado pela entidade, do que vem dos custodiantes, para que a gente possa trabalhar essas informações e fazer a checagem como, né, se espera do órgão de supervisão. Então, sim, a gente não vai, né, tornar essa discussão uma discussão, né, de autuação, né? O que a gente quer e pretende e vê que existe o empenho tanto das entidades, né, como dos stakeholders que né, se envolvem nessa discussão de registro, enfim, custódia. E a gente, no processo, a gente vai continuar acompanhando, né, obviamente, no sentido de sempre buscar uma solução. Enquanto houver esse cenário, né, do empenho das entidades, da ABRAP, dos stakeholders, da própria Previc, no sentido de encontrar uma solução para atender o que está disposto na norma, né, a gente não vai trabalhar num modelo de autuação. Então, assim, em relação aos prazos, né, a gente pode, sim, elastecer. A gente tem um cenário que, nos casos do ofício, é uma questão individual, tá, para cada entidade, elas podem solicitar e a gente vai prorrogar esse prazo. Em relação à norma, acho que é uma coisa mais institucional, né, porque ela tem uma questão de vigência, e, em tese, a partir da sua vigência para ser aplicado. Mas, obviamente, que o órgão de supervisão tem, né, ferramentas, mas, por exemplo, se for usar o TAC, por exemplo, seria um TAC para cada entidade que não tiver ainda a solução implementada. Acho que não é o caso. Acho que, de uma maneira geral, a gente continua trabalhando institucionalmente. Se houver algum ponto com alguma entidade, a gente discute, eventualmente, separado cada uma das entidades, o eventual TAC. E aí pode ser por N razões. Aqui, não, né, enfim, não está se buscando uma solução, a cidade é melhor fazer um TAC, ou, eventualmente, né, dar um prazo para que ela implemente. Mas, assim, acho que, de uma maneira geral, a gente trabalha institucionalmente a questão do registro, a questão dos ofícios, de fato, vai precisar que cada um faça um pedido, né, e acho que era importante colocar, né, que, além da questão da conta, ele precisa resolver a questão do registro. Já colocar isso no ofício para pedir a implementação de um prazo maior, mas para resolver as duas questões, para que, ao final, tenha os dois pontos resolvidos. Né? Mas a gente está, assim, com a ideia é muito clara para a gente de que, assim, autuar não vai resolver, porque não é esse o nosso objetivo, a gente quer a informação. Né? E, enfim, a gente sabe que isso pode implementar algum custo, né, e para algumas entidades pode até diminuir o custo, mas as que terão, eventualmente, um aumento de custo, eu acho que não é um custo, é um custo que compensa em relação aos benefícios que traz, né, a questão do registro e a questão, né, eventualmente, de ter uma conta, para quem não tem, né, uma conta de custódia. Boa noite, eu sou Luiz da Penha, da FACHES. Eu queria dar mais um depoimento e falar sobre a nossa experiência com essa questão que veio na 4661. Né? A segregação de ativos lá na FACHES a gente fez desde 2001, então tudo que está na 4661 a gente já está adequado. A gente raciocinou naquela época como se fosse o CNPJ fosse o CNPB. Então, nós assumimos o CNPB do plano, então tudo que nós temos na custódia e na CETIP, Selic, é tudo identificado por CNPB do plano. Então, é tudo segregado, é uma coisa que realmente dá muito trabalho e acho que vai precisar de prazo mesmo para se adequar a isso, porque não é fácil de fazer. Tem aumento de custo, sim. A questão da carteira administrada versus fundo exclusivo. No nosso modelo, lá, a gente tem as duas coisas, né? Carteira administrada mais para título público e fundo exclusivo mais para renda variável, sendo que todos os planos compram cotas desse fundo de renda variável, então a gente não tem um fundo exclusivo para cada plano, então isso reduz o custo também. E por que renda variável em fundo exclusivo e não em carteira administrada? Porque a movimentação, na hora de contabilizar, a carteira administrada contabiliza papel por papel, enquanto que fundo ela contabiliza a quantidade de cotas. Então, por exemplo, se entra dividendos na carteira administrada, é diferente de entra dividendos no fundo. Você teria que ratear lá na contabilidade e ficaria muito mais complicado. Então, para nós, a gente preferiu deixar a renda variável em fundo exclusivo e a renda fixa, né, a movimentação de título público em carteira administrada. Então, é uma coisa que vale a pena, é um custo adicional, mas que vale a pena pelo controle que se tem e pela melhor eficiência na gestão dos ativos. Então, em resumo, a experiência foi boa e, quando chegou a 4661, a gente
quer dizer, teve surpresa dentro de já estar adequada a 4661, mas que para nós não vai ter muita diferença em relação ao que a gente já tem, não. Obrigado, da Penha, pelo testemunho. Acho que é importante isso, por isso que a gente mencionou. Tem entidades que o impacto é zero, né? A FACHES, o caso da FIBRA também é zero. Tem muitas entidades que não têm impacto nenhum a 461, porque já atuavam dessa forma, a CPGA já tinha uma conta corrente separada e tal. Tem muita entidade que tratava nesse modelo. Mas tem umas que o modelo é totalmente incompatível com esse novo normativo. A dificuldade, uma das dificuldades que nós temos é a diversidade que nós temos de estruturas internas de cada entidade, né? E essa padronização, junto com o próprio custodiante, a negociação coletiva, esbarra em todo esse processo. A própria falta de padronização das nossas próprias entidades, da forma de gerir e de estruturar as suas carteiras, né? Nosso tempo já esgotou. Eu queria agradecer aqui a disposição do Sérgio e do Marcos de estarem conosco, né, e de vocês também por estar até esse horário aqui nos escutando, tá? E devolvo aqui a palavra à Marisa aqui para fazer o encerramento. Obrigado. Ok, então nós vamos, com o carinho do nosso aplauso, cumprimentar e agradecer os integrantes deste painel pela participação e contribuição dada a este evento.